Olá pessoal, tudo bem? Vamos a uma implementação aqui então de um algoritmo já discutido no vídeo que está linkado na descrição abaixo, que é um dos primeiros algoritmos que a gente fez no nosso estudo de programação gradativa, gradual, aumentando a complexidade e as estruturas ao longo do tempo, que é um algoritmo que tem apenas um fluxo sequencial. E aqui a ideia foi utilizar, inclusive, dessa questão que faz parte da cultura de TI e da cultura geek, que é transformar o valor em gigabytes, que é o valor que você compra, né, de HD. Quando você compra um disco novo, por exemplo, e vem lá na caixa que ele tem lá 1 tera ou 500 giga, a gente vai usar giga como a nossa unidade de base aqui, em gigabytes, que é exatamente o resultado da base 2. Lembrando então que o gigabyte é a base do sistema internacional, a base 10. Então isso aqui equivale a 10 elevado à nona potência, o que dá 1 bilhão de bytes. E o gigabytes equivale à potência de 2. Então aqui a gente tem 2 elevado à potência de 30, o que dá um pouco mais do que 1 bilhão. Portanto, quando a gente formata um HD em gigabytes, ou seja, você formata ele na base numérica 2, na base binária, ele não vai ter a mesma quantidade de bytes quando ele foi vendido em gigabytes. Portanto, ele vai parecer menor. Não é que ele é menor de fato, é que são unidades diferentes, né? Em ambiente computacional, a gente trabalha na base binária, base 2, e lá na caixinha está lá em base 10 do sistema internacional. Então lá no vídeo a gente já comentou sobre a conta, vamos direto para ela. Nós vamos receber então o valor em gigabytes como sendo que a transformação em inteiro da entrada do usuário. Então lá a gente tem um layer e aqui a gente vai pedir para o usuário, né, qual o tamanho em gigabytes, né, do seu disco rígido, do seu disco, do seu HD. Vamos colocar aqui do seu HD. Okay? Lembrando então que aqui nós temos uma mensagem string que vai ser apresentada em tela. O retorno da função input é um objeto tipo str, uma string também, e a gente precisa fazer uma coerção de tipo, um typecast, transformando esse valor num número inteiro. O Python, como uma linguagem de tipagem dinâmica, né, eu posso usar essa variável GB em outro momento para outra coisa, né? Aqui ele mudou essa variável para inteiro. Vamos até fazer esse teste, é interessante a gente ver isso funcionando. Vamos mandar imprimir o type, já que é um dos nossos primeiros exercícios. Vamos mandar imprimir o type do GB, da variável GB, e veja lá que eu vou digitar qualquer valor, que não importa. Ó, é a classe int. Se nós removermos daqui essa referência e fazermos isso novamente, mesmo que eu digite um número aqui, ó, o que acontece é a classe str, ok? Então é do nosso interesse fazer o typecast coerente conforme a necessidade do nosso algoritmo. Bom, agora a gente vai calcular a quantidade desse valor em gigabytes. Então aqui eu não preciso declarar gigabytes como em algumas linguagens. Teve que declarar, por exemplo, lá em algumas linguagens como float, né? Aqui ele vai atribuir esse tipo quando ele perceber que o valor da direita da operação de atribuição é um float. E aqui no caso a gente vai fazer o quê? Nós vamos ter que pegar o nosso valor em gigabytes e multiplicar por quanto ele vale, que é o 10 elevado a nona potência. E depois nós vamos ter que dividir esse cara aqui pelo valor de 2 elevado a 30. Olha, ocorre que isso aqui não é, né? Esse circunflexo não é uma operação de potência na linguagem de programação. Então, eu havia comentado lá que em pseudocódigo alguns atores, como eu, por exemplo, adotam o pot de potência, não por, e esse pot então em linguagens de programação como Python em C é uma função built-in power de potência. Então basta a gente fazer aqui power e passar os dois argumentos. Então 2 elevado a 30, estou passando esses argumentos 2 e 30 que vão ser atribuídos aos parâmetros lá na função power. Então 2, que é o primeiro parâmetro, ele aguarda que seja a base. 30, que é o segundo parâmetro, ele está aguardando que seja o expoente. Então nós passamos os argumentos e a função recebe parâmetros. Feita esta conta, basta mostrarmos o resultado em tela para o nosso usuário, né? Então o tamanho em gigabytes
Vamos mostrar aqui o tamanho em gigabytes, que foi o tamanho pelo qual o HD foi adquirido. Então, vírgula aqui, a nossa variável gigabytes. Vamos mostrar agora o tamanho após a formatação, que é o tamanho em gigabytes. Ok? Tamanho em gigabytes, então aqui a nossa variável GIB. Vamos a uma execução. Botão direito, Run, no caso do PyCharm. Já comentamos em aula, você pode utilizar qualquer IDE, qualquer ambiente integrado de desenvolvimento que você prefira, como por exemplo o Spyder, como por exemplo o Eclipse com Python, como por exemplo o Visual Studio Code, né, com a extensão dedicada ao Python, é excelente, né? O Visual Studio Code é uma ferramenta tanto cross-platform que você pode instalar em qualquer SO, Linux, Mac e Windows, mas esse também ele trabalha com diversas linguagens, então é muito amado pelo pessoal do JavaScript, HTML, então é um ambiente que vale muito a pena. Particularmente eu gosto muito do PyCharm, do IntelliJ e dos produtos da JetBrains. Dito isso, vamos ver então o resultado aqui. Se a gente comparar, por exemplo, então um HD de 500 GB, lembrem que ele está lendo, né, em gigabytes, a gente teve em torno de 465.6 GB, né? Aqui você vê que tem uma quantidade grande de casas decimais, então vamos usar aqui uma funçãozinha que eu vou usar em muitos dos outros exercícios que seguem essa parte inicial, que é o round. O round, se nós colocarmos ele sem o segundo parâmetro, eu vou executar aqui com o mesmo 500, né? Ele vai ficar arredondado para um total de casas de número inteiro. Se a gente quiser esse round com, por exemplo, uma casa decimal, basta a gente colocar 1 aqui, e nesse caso a gente vai ter no 500, 465.7. Eu vou deixar aqui com duas casas, porque fica interessante do ponto de vista da gente ver quanto que foi a redução, né? E aqui, por exemplo, vamos colocar então, se você comprou um HD novíssimo de 4 terabytes, como a gente precisa do valor em giga, 4 terabytes são 4.000 gigabytes. Então esse 4.000 gigabytes, que são 4 terabytes, depois de formatado, serão 3.725 gigabytes. Então, só para a gente terminar, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos essa primeira parte de um algoritmo, que é o nosso pedaço responsável pela entrada de dados. Temos aqui um segundo pedacinho desse algoritmo bem pequenininho, que é responsável pelo nosso processamento de dados. E temos aqui duas instruções responsáveis pela nossa saída de dados. Ok? Então é isso, gente. Nosso exercíciozinho inicial aqui de programação. Espero que tenha sido útil. Valeu!